Fala aí galera, eu sou o T e você acredita em um plano maior? Você acredita em um plano maior nas nossas vidas? Talvez exista um plano maior por trás do Yu-Gi-Oh! E especificamente do Master Duel. E hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas que eu... na verdade é óbvio, tá na cara de todo mundo, mas eu só vou falar o óbvio, que eu não sei se você percebeu o óbvio. Que é, mano... tá tendo um plano aí por trás, em como a Konami tá levando o jogo de Yu-Gi-Oh! No Master Duel. Se você não lembra, teve um tempo atrás onde tivemos, eu acho que tem um vídeo que o Raj falou sobre isso. Eu não falei sobre na época, mas eu acho que o Raj falou sobre isso, que se eu lembrar, eu vou tentar linkar aqui em cima pra você ver. Que tinha saído um relatóriozinho lá, né, uma notícia sobre investidores do Master Duel que estavam reclamando em que o Master Duel não tava fazendo o que deveria fazer. E se algo não faz o que deveria fazer, dá pra considerar que é um fracasso, tá ligado? O que o Master Duel não tava fazendo? Ele não estava convertendo jogadores pro físico. Oh meu Deus! Que surpresa, não é mesmo? O Master Duel não converte jogador pra jogar o físico. Por que será? Será que é porque é um formato totalmente diferente? Uma pool própria, que quando foi a gente sempre tá muitos e muitos meses atrasados, sempre jogando formatos anteriores? Meu Jesus Cristo, como que isso não tá convertendo pro jogo real, não é mesmo? Pois é óbvio, não precisa de nenhum gênio pra você entender que isso... essencialmente não faz sentido com o que o Master Duel se propõe desde o começo. Todo mundo falava, não adianta tentar ver o jogo do Master Duel como sendo algo do TCG ou do ACG, ele é outra coisa. Sim, ele é outra coisa, ele é um jogo diferente. E a última coisa que ele era algo pra converter você a jogar Yu-Gi-Oh! No físico. Mas aí algumas coisas aconteceram. E se você não percebeu, nós vamos comentar sobre, porque o assunto é esse, partiu. Então, vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês a questão da última coleção lançada, né? A última coleção lançada do Master Duel, que é essa coleção aqui, o Nightmare Arrivals, ele trouxe algumas coisinhas novas pro jogo, né? Pro jogo do Master Duel é uma novidade. Por quê? Por exemplo, tá trazendo as coisas de Rescue Ace, porque o Rescue Ace é um deck que já tem aí há um tempo, mas não tinha as cartas novas lá de Siaki. Eu não lembro o nome da coleção, Dune? Quase certeza que é Dune, que é exatamente o Preventer e o Emergence. Lembrando que Duelist Nexus é a coleção... Puta merda, é de agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado, né? Duelist Nexus no TCG, tá? TCG, lá no ACG, pra bem antes. Então pra você ter noção, eu vou até pesquisar aqui, ó, Rescue Ace Preventer Wikia, por exemplo, só pra gente ter certeza disso. Rescue Ace Preventer... Ó, no TCG, ele foi lançado em Dune, do Elite Nexus, ó, final de julho. Final de julho que essa coleção foi lançada no TCG. Mas e no ACG, irmão? Quando que isso aqui foi lançado? Isso aqui foi lançado em abril de 2022. Do Elite Nexus é de abril de 2022. E a Konami lançou ele no Master Duel agora. Abril de 2024. Isso aqui é 2022 não, né? 2023, perdão. 2022? Dune é de 2022? A gente tá em 2024, né? Eu tô ficando maluco? Isso aqui tá errado, né? Foi no ano passado que lançou, tá? Foi no ano passado que lançou, com certeza. E é isso, cara. É um exemplo, né? De quando que essa carta foi lançada no jogo, no OCG. O resto foi meta por lá por muito e muito tempo. Aqui no TCG, ele foi sim competitivo, nunca sendo o melhor deck ou algo do tipo, mas ele sempre tava lá. Ele é um deck sólido, competitivo, sim, por um período de tempo. E agora ele tá chegando aqui. Ok, isso não é novidade pra ninguém, vem sempre acontecendo essas questões no Master Duel, né? Sempre a Konami leva tempos e tempos, a pool de cartas tá sempre muito e muito desatualizada. Porque quando começou o Master Duel, o meta na época era VW, Drytron, Tri-Brigade principalmente, e isso foi lançado em 2022, cara, começo de 2022. Pra nós aqui, a gente já tava jogando com o Brave, né? A gente tava entrando já no mundo do Brave Token, que... ou como que aquilo ia ser jogável naquele momento. Então sempre tem essa demora muito longa para se lançar as cartas. Justamente porque aqui é atrasado. Quando o jogo lançou, eles não lançaram a pool real de cartas. Porque eles estavam tentando, não sei o que eles estavam pensando na verdade. Mas enfim, o jogo a partir daí essencialmente se torna diferente. Porque você tá sempre jogando em um mundo atrasado. Então para quem vem do TCG, por exemplo, jogou o ano anterior de 2021. Nesse ano de 2021, que você jogou o meta inteiro,
teve lista, teve mudança de formato e você passou um tempo jogando um formato X, pra quando você vai pro Master Duel no lançamento dele, parabéns, volte um ano no passado e jogue o meta de um ano atrás. Isso no TCG, porque no OCG eles jogaram por esse formato há muito mais tempo atrás, tá ligado? Então tava sempre essa carga, o que não chega a fazer muito sentido. Faz sentido pra quem tá jogando exclusivamente no Master Duel, tá ligado? Quem vai jogar exclusivamente no Master Duel, beleza. Agora, se você vem jogando e acompanhando o meta no TCG ou no OCG, é extremamente broxante você ir jogar um formato em que, mano, esse aí era o formato que eu jogava na minha local, que eu jogava nos torneios há 6 meses atrás, um ano atrás. É um pouco estranho, entende isso? Entende isso? Sempre foi assim, sempre foi assim. Um deck novidade que tá chegando no Master Duel é um deck que a gente já rodou e rodou pelo TCG, já rodou e rodou pelo OCG. Tanto que quando lança uma coisa nova, eu, por exemplo, que faço conteúdo para o TCG, eu não preciso aprender a jogar com um deck X, porque isso aqui já são decks que já estão na minha rotina há muito tempo, tá ligado? Não é algo novo, com exceção da Princesa, que lançou aqui, em exclusivo, em paralelo com a coleção de Phantom Nightmare lá no OCG. Isso foi um ponto muito fora da curva. E foi interessante, inclusive. Mas, enfim. Mas onde que tá o ponto de ruptura? Onde que tá a mudança? Então, a ruptura e a mudança tá justamente no Snake Eye. E aí que a gente entra, de fato, no assunto do vídeo. Muito bem, então o Snake Eye foi o deck que lançou no ano passado, né? Lançou pra gente no TCG, na coleção de Agov, Age of Overlord, né? De outubro. Outubro do ano passado foi quando chegou o Snake Eye pra gente no TCG. Mas só passou a ser um deck de fato. Lançou a Wiki, lançou o Original, esse tipo de coisa aí. Lá no OCG, quando lançou essa coleção, que foi um pouco mais pra trás, né? Foi ali por meados de julho, por exemplo. Essa coleção aí introduziu no jogo a Witch. E também introduziu no jogo a Witch e o Original, né? O Snake Eye. Apesar de o deck de Snake Eye não existir, porque não tinha o Pop ainda. Mas você já tinha toda uma dinâmica de jogo. O Snake Eye o Rescue Ace foi meta por muito tempo lá no OCG. Muito tempo. Eu tenho até que colocar a carta aqui do meu lado pra me ajudar a simbolizar o que eu tô falando, né? O Rescue foi meta lá no OCG por muito e muito tempo. E aí só depois que o meta foi mudando. Porque quando chegou o Fire King e aí sim veio o Phantom Nightmare, beleza, o OCG mudou. Aí o Fire King já jogava por lá, porque Phantom Nightmare lança 3 meses lá pra ele, lança 3 meses antes pra ele, pra depois lançar pra gente. E quando chegou o Phantom Nightmare, a gente entrou no meta do Snake Eye. Beleza, mas qual é o ponto? Onde que o Master Duel entra nisso? O Master Duel entra nisso no momento em que, se o Snake Eye chegou pra gente em março, né, no ano passado, ele chegou no Master Duel um mês depois dele tá rodando no TCG, porque Phantom Nightmare é uma coleção do TCG que foi lançada em fevereiro, no começo de fevereiro, pra gente aqui. E Phantom Nightmare trouxe o Snake Eye Pop e trouxe a Princesinha do Amor. O Bonfire tinha vindo pro TCG em janeiro. Lá no OCG são coisas que existem desde o ano passado. E aí eles lançaram em março. Beleza, que tem todo um momento em que o OCG já tem esse meta e ele só se estende pro Master Duel. Ok, mas aqui tem um ponto. Estamos no mesmo metagame. No OCG, no TCG e no Master Duel. Com uma diferença. O Fire King. O Fire King não entra na equação. Lá no OCG, se você for olhar os breakdown, o Fire King é sempre mais usado do que o Snake Eye. No TCG, apesar da gente bater na tecla que o Snake Eye é um melhor deck, o Fire King é sempre mais popular. Pelo menos convertendo em tops. Sempre mais popular convertendo em tops. Então, ainda é um deck muito presente que não tem no Master Duel. Mas a parte de Snake tem. Por que eles não quiseram fazer isso? Eu não sei. Porque eles não jogaram o Fire King junto? Eu não sei. Mas entenda que antes a gente não tinha isso, nunca. Por mais que, de novo, no OCG eles já tenham esse formato há muito mais tempo do que nós aqui no TCG com Phantom Nightmare, que é de fevereiro e pra eles é de dezembro, sei lá, novembro por aí. Apesar disso, nesse momento ainda está se vivendo esse meta por lá, porque a última banlist não fez nada com o meta no OCG. A última banlist foi horrorosa lá pra eles. Pra gente ainda nem saiu essa banlist. E se sair nos próximos dias, provavelmente não vai causar um impacto muito grande a ponto de desmanchar esse deck. Ou seja, ele continua existindo. E a próxima banlist do Master Duel também, imagino que não vai fazer tantas coisas como o Snake Eye, até porque ainda tem Fire King pra lançar, que eu imagino que vai lançar na próxima coleção. Não tenho certeza, não sei de nada, é só um chute. Mas enfim, estão coexistindo os formatos, coisa que até
então não tínhamos. É uma coisa que a gente não tinha nem do TCG com o OCG, mas de um certo tempo pra cá começou a coexistir. O meta é sempre com um tempo de atraso, beleza, é sempre com um tempo de atraso. Lá naquela época de bode, de Burst of Destiny, você tinha o deck de Sword Soul, que chegou a ser o principal deck do jogo. Antes dele, ou foi depois? Não, foi depois dele. Você tinha o Despia, que era com Brave. O Despia sofreu inúmeros hits por lá, e ele era o meta. Demorou um pouco pra chegar pra gente aqui o Despia, mas quando chegava, o meta lá já tinha girado, ele já tava em outro formato. Então eles sempre estavam um formato na nossa frente. Sempre aconteceu. Agora, tá encaixado no mesmo meta? Não é muito raro, quer dizer, não é muito simples não, cara, é difícil rolar isso no TCG e OCG. Agora, pega o Master Duel, que é uma outra equação que tá mais atrasada. Se o OCG tá na nossa frente do TCG, mano, o Master Duel tá atrás do TCG. E como que você junta esses metas? Agora eles estão juntos. Por quê? Aí a gente volta na reclamação. É assim que se converte os jogadores que jogam o jogo online para o jogo físico, no mínimo estando no mesmo formato, porque você consegue ver similaridades. É claro que vai ter diferenciações, né? É claro que vai ter diferenciações. O formato não é igual o OCG. No OCG tem o Fire King, no TCG também tem o Fire King, no TCG já tem o Voiceless Voice, no OCG também tem o Voiceless Voice, eles são muito presentes no jogo. No OCG não tem Kashtira, porque o Fenrir tá banido, então o deck Kashtira não existe. O deck, aqui no TCG, o Kashtira é um deck de Shifter contra o deck de Snake de Fire King, mas lá no Master Duel, quer dizer, aqui no TCG não tem a Rise, no Master Duel tem a Rise. No TCG, o Fenrir tá 3, o Unicórnio também. Lá, o Birth tava 1 e o Fenrir tá limitado. E sabe-se lá Deus se ele vai ser banido, porque eles olham mais pro OCG do que pro TCG. Então, só aí você tem diferenças. Porque no Master Duel, criou-se um deck que não existe no OCG, não existia no TCG. E o TCG copiou do Master Duel, que é o deck do Kashtira com Snake Eye. Esse deck não existia. Talvez, organicamente, olhando pras fraquezas do deck, esse deck pudesse vir a existir no TCG. Mas ele não existiu. Ele foi criado depois da Duelist Cup. Depois que apareceram muito deck de Snake Eye com Kashtira, já que no Master Duel não se tinha o Bonfire, por exemplo, e você tinha que ter nem o Fire King, e você tinha que ter Pulse de outras formas, pra tentar aguentar o jogo de lá. Então a gente importou pra cá o deck de Kashtira com Snake Eye. Por quê? Frutos de se viver no mesmo formato. Entenda que já tem uma simbiosezinha rolando aí. Então, cara, isso é muito interessante, que é um ponto que jamais antes aconteceu. É claro que não ter acontecido antes não é nada muito raro, porque o Master Duel é um jogo bem novo, mas em todo esse tempo isso nunca aconteceu, cara. E qual é o plano da Konami? O plano da Konami finalmente é tentar alinhar tudo, porque ainda tem coisa muito estranha rolando. Lança umas cartas de uma coleção que não faz sentido. Phantom Nightmare, falando de novo, Phantom Nightmare, eu vou pegar o TCG, não o OCG, porque o TCG tá mais presente nas nossas vidas. Phantom Nightmare é do começo de fevereiro de 2024 e já tem cartas de Phantom Nightmare no jogo. Duelist Nexus, que é da coleção de agosto do ano passado, ainda tem cartas faltando no jogo. Agora que eles lançaram a Quimera, agora que eles lançaram o Unchained, tudo isso é de Duelist Nexus. Agora que eles lançaram a carta de Rescue, tá ligado? As cartas de Pearl vieram agora, mano. O Noirzinho pequeno veio agora. Puta merda, que porra é essa? Como é que... tá ligado? Eu não entendo muito bem isso. Mas eles estão picotando a porra toda. Então acaba que você... Olha só como é doideira. Você acaba vivendo um universo paralelo completamente diferente lá no Master Duel do que você viveu no OCG ou no TCG, porque na época em que esses decks jogaram, na época que um Pearl jogou, por exemplo, o Pearl não tinha todas as coisas, então os hits que eles deram lá foram proporcional às coisas que existiam na época, e agora o Pearl tá recebendo a coisa que fez o Pearl ser um deck de verdade no OCG. Porque, quer dizer, ele já era um deck de verdade no OCG antes de ter lançado o Imperial Noazinho, né? Mas vocês me entenderam. Então foi essa força do Pearl completo que fez ele tomar os hits que tomou no OCG. No TCG, parecido. Então é um universo bem estranho ainda, bem estranho. Mas o fato deles terem aproximado 3 metagames de 3 jogos completamente diferentes, que é o TCG, o OCG e o Master Duel, coloca essa questão na cabeça, tá ligado? Porque agora sim, você está vivendo o mesmo formato, com todos eles tendo as suas peculiaridades, particularidades diferentes, mas o formato é quase que o mesmo. Faria diferença ter o Voiceless Voice no Master Duel hoje? Não. Então esse atraso ele é mitigado pelo fato do formato inteiro girar em torno da mesma coisa, que são os Snake Eye. Apesar do Voiceless ser impactante no TCG e ter o seu espaço no OCG, ele não é a coisa que tira o sono do deck, ele não é a coisa que faz o deck ser mais fraco, ele não é a coisa que briga
briga de frente com o Snake Eye, por exemplo. Não é. Então, é no mínimo engraçado essas coisas terem acontecido. Eu não sei se você percebeu se tem uma ligação, eu realmente não sei se tem uma ligação, mas é a primeira vez que acontece. Mas e daqui pra frente? Qual vai ser a parada? Porque uma vez que as coleções vêm toda aleijada desse jeito, o Phantom Nightmare foi lançado agora, do Elite Nexus, que é de agosto do ano passado, só lançou agora também. Olha só, Phantom Nightmare lançou em março de 2024. Phantom Nightmare, que no TCG é de fevereiro, lançou em março de 2024. Algumas coisas, é claro, como o próprio Snake Eye. Mas do Elite Nexus de agosto só lançou em abril. Então Phantom Nightmare, que é uma coleção de quase 7 meses na frente, lançou primeiro que o resto do Elite Nexus. E quando o Snake Eye não for mais o topo, e quando o jogo não tiver mais um compartilhamento tão claro, evidente e óbvio como é o momento, quando isso acontecer, será que vai se manter? A ideia da Konami é tentar manter o meta meio que em paralelo ali, todo mundo com a mesma questão, todo mundo com o mesmo deck no topo, teoricamente? Será que tem um plano por trás disso? A questão é essa, será que tem um plano? Ou isso aqui foi simplesmente uma fatalidade de que, mano, tá muito perto, então que tal eu puxar o Snake Eye para deixar todo mundo no mesmo lugar? Beleza, mas é daqui a pouco, tá ligado? Eu tô querendo extrapolar, e daqui a pouco, isso será mantido? Essa é a questão, porque se for mantido, aí sim você tem um potencial de que o Master Duel seja um deck, um jogo em que ele te instigue a, caso você venha por ele, você ir pro jogo físico. Ou o contrário, você tá no jogo físico e você vai jogar o online no mundo em que não é tão diferente do que você já estava acostumado a jogar no TCG, e ao mesmo tempo você não vai só voltar no tempo e jogar o formato que você jogou há 6 meses atrás, porque isso é uma merda, eu ter que estar no TCG, jogar o Master Duel e jogar o formato de 6 meses atrás, puta que pariu. Ah, mas tem uma carta diferente da banlist aqui, irmão, é diferente, ele é diferente das outras garotas. Ah, vai tomar no cu, cara, é muito zoado. Mas, do jeito que tá agora, eu acho que é um potencial interessante. Se vai permanecer assim, eu não sei. E eu não sei também se você já tinha percebido isso. Mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais. Thumbnail na tua cara.